Filho de Deus. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor no céu. De toda a terra se renda, coroando ao Senhor. Glória ao que vive está. Glória a Jesus, Filho de Deus. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Abre os portões. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Bate as palmas. Glória ao que vive está. Glória a Jesus, Filho de Deus. A Jesus. A Jesus, Filho de Deus. A Jesus. A Jesus, Filho de Deus. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da Glória entrar e pra sempre reinará. E pra sempre reinará. E pra sempre reinará. Aleluia, nosso grande Deus, o poderoso Deus está em nosso meio. E nós queremos, através desse outro cântico, irmãos, nós declararmos o convite ao Santo Espírito de Deus, para que Ele venha nesse lugar, venha sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nós termos inteligência, a inteligência de Cristo, termos o discernimento, termos o entendimento das coisas espirituais. Muitas vezes nós chegamos a esse lugar com um turbilhão de coisas nas nossas cabeças, pensando tantas coisas, o que vai acontecer nessa semana, o que aconteceu na semana que se passou, um novo ano, tantas coisas agitadas em nossas mentes. E nós queremos que o Espírito Santo nos guie nessa noite, nesse culto. Que Ele nos guie por caminhos aplanados, por pastos verdejantes, por águas tranquilas.
Nós queremos declarar: Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Venha, vem, Espírito Santo, trazer inteligência, trazer alegria, trazer o discernimento, o entendimento às nossas vidas. Quero que você feche os teus olhos e no seu coração peça, enquanto nós estamos fazendo a intro dessa canção, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu coração, na minha mente, na minha alma, na minha vida, nessa noite. Lá do início, vamos pedir. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em meu coração. Enche esta casa de sabedoria, enche esta casa de amor e perdão, enche esta casa de inteligência, enche esta casa de adoração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo hoje aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo hoje aqui. Derrama Teu óleo, derrama Tua unção, Espírito Santo de Deus. Derrama Teu óleo, derrama Tua
Espírito Santo, querido Espírito Santo. Suas vozes na minha mente, Na minha mente, em meu coração, no meu falar, no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim. Na minha mente, em meu coração, no meu falar, no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim. Tu és bem-vindo, amado Espírito Santo, querido Espírito Santo. seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Jesus, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, nosso Senhor eterno. Seja bem-vindo, Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todo poder e majestade estão em Ti, ó Deus. Nós bendizemos a Ti nessa noite, nesse lugar, nossas vidas no Teu altar, para glorificarmos o Teu santo nome, para que o nome de Jesus seja o nome exaltado sobre toda a terra, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Podemos aplaudir, irmãos, nosso Deus, que é bem-vindo nesse lugar. Trindade Augusta. Aleluia. Graça e paz em nome de Jesus, amém, igreja? Ainda nessa direção, Espírito Santo, neste lugar, Ele nos acompanha, Ele está em nós, Ele está em nosso coração, e nós estamos aqui no nosso primeiro domingo do ano de 2013. Esse é um tempo para nós nos consagrarmos ao Senhor, consagrarmos as nossas vidas diante do Senhor e dizer realmente: Espírito Santo, eu quero que esse ano seja diferente, que a minha comunhão seja diferente, que a minha vida seja diferente, seja mais intensa na Tua presença, que o Senhor se faça presente a cada dia nos meus caminhos, na minha vida. E esse é o tempo de você falar isso para o Senhor, o tempo de você se exaltar ao Senhor, levantar a sua voz, clamar ao Senhor, de você se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, Espírito Santo, realmente faça que o meu ano seja diferente, que a minha vida seja diferente, seja um ano de vitória, mas na Tua presença. Começa mudando a minha vida, começa mudando o meu ser, começa transformando o meu coração, me dando uma nova visão daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E esse é o momento de você fazer isso. E eu convido você que pode a se ajoelhar, a se curvar diante do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e que você clame ao Senhor, você se coloque diante da presença do Eterno, dizendo: Eterno, venha sobre a minha vida com poder, venha sobre a minha vida impactando o meu ser. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu agir, eu preciso do Teu poder sobre a minha vida. Faça isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, Pai, humilhados, sabendo, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu agir, nós precisamos que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor nos dê estratégias que venham do Teu coração, que o Senhor nos ensine a buscar aquilo que é melhor no Senhor para as nossas vidas. E nós queremos consagrar neste primeiro domingo o nosso ano ao Senhor. Nós queremos, Pai, vidas moldadas, vidas diferentes, transformadas
pelo Teu poder, impactadas pelas ministrações que aqui acontecerão. Pai, que o Senhor fale esse ano tremendamente ao nosso coração, que o Senhor esteja se movendo sobre a Tua igreja, Pai, trazendo realmente um avivamento a cada dia, que nós nos acheguemos mais ao Senhor e que vivamos para o Teu agrado, para o Teu agir, Senhor, que nós sejamos mais sensíveis à Tua voz e que a Tua palavra, Senhor, ministre, impacte o nosso coração e que nós possamos desfrutar plenamente a segurança que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos declarar enquanto igreja, enquanto corpo, que no Senhor nós temos uma segurança bendita, uma segurança eterna e possamos trilhar esse caminho, o caminho desse ano, de forma diferente, de forma vitoriosa, de forma abençoada e abençoadora por onde nós passarmos. Nós rogamos isso, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que está presente nesse lugar. Nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor faça isso nas nossas vidas nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos declarar: esse Deus que está conosco, esse Deus é um Deus que nos dá segurança. E quando nós temos a segurança no Senhor, nós podemos declarar: canta minha alma. Muitas vezes nossa alma não quer cantar, não, nem nosso corpo, nem nada, mas a gente decide fazer isso. Nós podemos decidir isso, falar: Senhor, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de dificuldades, eu decido que a minha alma vai cantar ao Senhor, porque eu tenho segurança em Ti. Vamos declarar com esse, irmãos, com alegria, que segurança nós temos em Jesus. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, que me tocou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive hoje na luz. Inteiramente me submeti, modo transporte, gozo sentir, dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável, o meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive hoje na luz. Sempre submisso, quero viver Sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive. Lá essa igreja, canta minha alma com as palmas lá. Canta minha
Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Por Ele vives, Por Ele vive hoje na luz. por Ele vives. Por Ele vive hoje na luz. Aleluia. Aleluia. Feliz ano novo para você. E antes de você se assentar, dê um abraço, um feliz ano novo para a pessoa que está perto de você, ao seu redor. Diga, se você não a viu esse ano ainda, né, que bom te ver aqui. Diga para ela aí, eu quero te ver aqui o ano todo. Ok, tem muita gente em férias e se você está passeando, está nos visitando, né, nós pedimos para que no final dessa celebração você passe ali no nosso espaço de integração e você vai receber uma lembrança, um presente, algo que foi bolado, pensado especialmente para você que nos visita pela primeira vez, né? Se você está de viagem ou se você é da cidade e está nos visitando, seja bem-vindo e você pode passar ali e depois tirar o seu presentinho, a sua lembrança. Então tem muita gente em férias, muita gente viajando, mas os trabalhos da nossa igreja continuam, né? A nossa igreja continua em movimento. Você pode acompanhar aí, né, o que está acontecendo na nossa igreja no seu boletim informativo, né? E eu quero chamar a sua atenção, né? Às vezes você estava em viagem e você está retornando agora, né? Você que está de retorno, você que não pegou o seu voto de leitura bíblica, você quer começar quer fazer esse voto de ler a Bíblia durante o ano de 2013, você pode retirar no balcão de informações, tá? Ou se você quer ser um parceiro nosso na área de missões, contribuindo ou orando por missões, também, né, nós temos ali o voto missionário. Você pode contribuir e orar por missões. Também, né, nós temos um pequeno folder com os alvos para 2013, onde você pode anotar, né, quais são os seus alvos, as suas metas para este ano. Né, você pode descrever ali durante o ano, mais no final do ano, né, você pode chegar e ver se você conseguiu cumprir aquilo que você tinha, né, como desejo do seu coração. Claro que com a bênção de Deus, você também pode retirar no balcão de informações. Nós queremos aproveitar e conhecer os nossos aniversariantes, aqueles que cumprem anos nesta semana, de hoje até o próximo sábado. Nós queremos, se você está de aniversário esta semana, por favor, se coloque em pé. Nós queremos orar por você, queremos orar pela sua vida. Se você é visitante, não se constranja, nós também queremos abençoar a sua vida, queremos conhecer os nossos aniversariantes. Né, os membros dessa igreja estão cadastrados, o nome está sendo projetado no telão. Isso. Quero chamar o presbítero Bonamigo, por favor, para orar pelos nossos aniversariantes. Bastante gente, né? Fazendo aniversário. Que beleza. Oremos. Te damos graças, Senhor, por este momento tão especial, tão sublime, ó Pai, porque o Senhor tem guardado, tem cuidado das nossas vidas. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos, ó Pai. E neste momento colocamos, ó Pai, os aniversariantes diante da Tua presença. Esses amados que nesse dia completam mais um ano de vida, os demais que durante a semana estão completando seu aniversário, ó Pai, que eles possam verdadeiramente agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a eles, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é o dono das nossas vidas.
e toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, que é Rei dos Reis, é Senhor dos Exércitos, é Todo-Poderoso e tem o controle total sobre todas as nossas vidas, inclusive naqueles que nesse dia e nesta semana completam mais um ano de vida. Nós Te louvamos assim, Pai, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Você que está perto dessa pessoa, dê um abraço nela, né, um feliz aniversário, diga para ela a bênção, deseja a bênção de Deus para a vida dela. Muito bem. Convido você a se colocar em pé novamente. Palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é um compromisso importante, é um compromisso assim muito joia para você começar esse ano. Se você ainda não é dizimista, se você não é ofertante, esse é um voto interessante para você fazer com o Senhor. Além de uma obrigação de todo aquele que é filho de Deus, né, você também desfruta das bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, né, quando você é fiel em devolver ao Senhor aquilo que é dele. E o texto está dizendo, é bem claro, quando nós estamos contribuindo, quando nós estamos trazendo à casa do tesouro os nossos dízimos e ofertas, nós estamos honrando ao Senhor, né, com as primícias, os primeiros frutos. E a promessa é: vai se encher os teus celeiros. Promessa do Senhor para a vida daqueles que são fiéis, que contribuem. Então você é convidado, né, a participar pela fidelidade do Senhor, em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Se você olha para o ano que se passou e quantas bênçãos Deus não derramou sobre a sua vida, e este ano com certeza não será diferente. Deus tem muito mais ainda para dar, né? Os celeiros do Senhor estão cheios e Ele derrama sobre aqueles que são fiéis a Ele. Honra o Senhor, faça a prova dele, e eu tenho certeza, né, que você vai chegar no final do ano testemunhando das grandes bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Quero chamar o presbítero Aires, por favor, para agradecer ao Senhor, em primeiro lugar pelo suprimento, pelo cuidado do Senhor, pela fidelidade dele sobre a nossa vida, né? O Senhor tem sido fiel e por isso nós fazemos isso com gratidão no nosso coração. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te agradecer. E neste momento, como forma de adoração, Senhor, queremos devolver parte dos recursos com os quais o Senhor nos abençoa para a Tua casa. Sabemos que o Senhor não necessita de nenhum recurso, mas o Senhor se agrada com os Teus filhos em obediência, em sinal de adoração. Devolve parte dos recursos para que haja abundância na Tua casa, e em contrapartida o Senhor abençoa, Senhor, como as Tuas promessas, a vida dos Teus filhos, dos Teus amados. Nós Te louvamos e entendemos que tudo vem de Ti, nós dependemos de todas as coisas das Tuas mãos, e por isso, neste momento, com gratidão, devolvemos, Senhor, aos Teus tesouros os dízimos e a oferta, e pedimos a Tua bênção sobre estas vidas que assim fazem, em nome de Jesus, amém. Enquanto adoramos com a primeira música, você pode trazer ao Senhor e oferecer seus dízimos e ofertas. Sangue lá na cruz, através de Ti, Cordeiro de Deus, tem obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida,
principados derrotados, e o teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Chama o Senhor em tua presença. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Nós cremos, irmãos, pela fé nós podemos entrar na presença do nosso Deus através do novo e vivo caminho. E nós podemos experimentar vitórias, nós podemos experimentar a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Declaramos pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim.
pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Irmãos, você que está enxergando no início desse ano muralhas na tua frente, nós queremos ser proféticos nessa hora. Nós queremos declarar essa frase: não há muralhas, não acontecerão, elas vão ruir. Assim como Josué em Jericó apenas louvaram, apenas em silêncio, os seus corações e com instrumentos. A hora que Deus falou, grita, eles gritaram, e as muralhas ruíram, e elas vieram ao chão. E talvez você está enxergando nisso esse ano algumas muralhas na tua vida, e que você precisa de vê-las cair. Talvez você está pensando, sexta-feira vai cair, não, no mês de março vai cair. Não é para cair agora, em nome de Jesus. Eu tenho algumas muralhas na minha vida que tem que cair hoje à noite. Hoje à noite elas têm que cair. Eu creio, eu tenho fé no Senhor que elas vão ruir. E Deus vai me fazer andar sobre campos aplanados, pastos verdejantes. É o que nós cantamos aqui, é o que nós experimentamos. Nós queremos declarar: não há muralhas, não há muralhas. Repita: não há muralhas, não há muralhas, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé. Aleluia. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Declare: não há muralhas. Nós cremos, mas há alguns caminhos a percorrer, irmãos. Não é com a nossa prepotência, nem a nossa, achando que nós é que vamos fazer essas coisas, mas é de joelhos, é prostrado, é reconhecendo que toda a autoridade está no Senhor. Ele que luta as nossas guerras, Ele é que luta as nossas batalhas. E nós queremos declarar: Pai, nós estamos aqui mais uma vez. Vem com teu vento de poder e sopra em nosso viver, ó Deus.
prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o teu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
o que pedimos em nome de Jesus. Quando nos rendemos, quando nós, ó Deus, deixamos que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, fazendo o teu querer e a tua vontade que é perfeita, ela é agradável, é a tua bondade sobre nós. Nós entendemos, ó Deus, que vale a pena viver para ti, Jesus, que vale a pena a cada dia das nossas vidas colocarmos-nos diante de ti em santidade e dizermos: Senhor, eis-me aqui e faça o teu querer, ó Deus. Nós pedimos na tua igreja, sobre nossas vidas, para que o nome de Jesus seja engrandecido através de um viver que agrada a ti tão somente, ó Deus. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por estar nesse lugar. Obrigado por consolar, por confortar, por fortalecer. Nós te exaltamos, ó Deus. Aceita as nossas vidas do teu altar em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler 3 textos. Todas essas referências vão falar de um personagem. Eu quero que você acompanhe aí comigo. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Folheie um pouquinho a sua Bíblia, você vai agora lá, para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 10. Você pode compartilhar a Bíblia com alguém do seu lado. Diz assim um versículo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E folheia 2 páginas aí, você vai para Filemão, capítulo 1. Apenas um capítulo tem esse livro, apenas o versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e iniciando, ó Deus, as prédicas deste ano aqui, desse púlpito, nós queremos consagrar este lugar, para que deste lugar a tua palavra saia com autoridade, com ousadia, e o Senhor possa usar todas as pessoas que forem usar desta tribuna, deste púlpito, para proclamar a tua palavra, que não falem de si mesmas, mas falem inspiradas pelo Senhor. Que o Senhor nos dê um ano proveitoso. Usa-nos nesta noite na proclamação da tua palavra. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós nos propusemos agora no final de dezembro, numa reunião com os pastores e com os coordenadores, trabalhar alguns temas para os meses de janeiro e fevereiro. Por exemplo, nas terças da esperança nós vamos trabalhar esse tema aí, simplesmente viver. E para os domingos de fevereiro, uma nova estação. Nós vamos falar sobre as estações e queremos esse ano projetar algumas coisas para a igreja, viver uma nova estação. Mas nos meses de janeiro, no mês de janeiro, nós queremos trabalhar esse tema aí, tudo novo, de novo. E hoje estamos então iniciando esta série. Para aquelas pessoas que estão assim entediadas com a vida, cansadas, um pouco desanimadas, talvez frustradas, estressadas com os afazeres, exaustas pela correria do final de ano, preocupadas com as coisas que vêm agora no início de ano, principalmente em termos de pagamento, algumas que estão decepcionadas com o mundo, chateadas com as pessoas, frustradas talvez com os relacionamentos interpessoais e enfastiadas com o dia a dia. Então esse tema pode ter um forte aspecto de negativo. De novo.
É a conclusão talvez mais humanista que alguém pode ter, e uma visão pessimista da vida. Tudo novo de novo, esse ano tudo de novo, todas as mesmas coisas. Até isso está sendo abordado na nossa escola bíblica dominical, pensando no livro de Eclesiastes, Salomão. Ele mesmo diz assim, ó, geração vai, geração vem, há uma rotina nisso. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam. E o que foi é o que há de ser. E o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, para os pessimistas, de novo. Mas a nossa ênfase não é nessa linha. Nós queremos falar das coisas boas que o novo traz. E talvez das advertências que temos, ou cautelas que temos que ter com o novo. E nós queremos então trabalhar mais nessa dinâmica de, pela fé, destruir muralhas, de estímulos, de fortalecimento, de expectativa, de entusiasmo, de excitação, de ânimo, de empolgação, motivação e renovação das forças. Por isso, tudo novo representa um novo ano, uma nova agenda, um novo caderno, um novo livro, um novo ciclo de estações. Você vai experimentar daqui a uns dias, e alguns nessa semana, uma novidade, uma nova classe lá na escola, e é legal, você vai ver novas pessoas, uma nova turma, você vai ter novos propósitos, novos contatos, novas amizades, novas chances, novo recomeço. Isso é positivo, novas oportunidades e experiências e até possibilidades. Então mesmo a expressão de novo pode ter sentido positivo, não de novo, mas num sentido positivo. De novo, nós vamos experimentar, porque você e eu temos a oportunidade de até corrigir coisas que não fizemos certo no ano que se passou. Os principais temas dentro desta série Tudo Novo, de novo, serão começar e terminar bem. Hoje nós vamos abordar isso. Depois distinguir um pouco sobre esta questão da tirania do urgente, do importante. Depois sobre maximizar ou explorar o seu potencial. No terceiro domingo agora do mês de janeiro. E no último domingo, como se fosse a primeira vez. Enfrentar cada realidade como se fosse a primeira vez. Como é que eu faria com a empolgação? Então um tema para hoje será esse aí, começar e terminar bem. Nós estivemos em 2006, no mês de maio, na CEPAL, num encontro de pastores e líderes, e tinha um pastor lá chamado David Young, e ele tem um livro chamado Vida e Carreira, e ele explora alguns personagens da Bíblia, tentando observar o fim, ou melhor, o seu início de carreira e o fim de carreira. E ele faz uma constatação muito complicada e triste para nós. Ele diz o seguinte, que 1 em cada 3 personagens bíblicos terminaram mal. Essa constatação é muito ruim, porque ele fazendo as pesquisas, as pessoas até podem começar mal e terminar bem. Tem pessoas que começam mal e terminam mal. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Então ele constata de que 1 em cada 3, e é um índice muito curto, trabalham no final da vida com fracasso. Então hoje eu quero ajudá-los a pensar sobre começar e terminar bem. Eu escolhi então esse personagem bíblico não muito conhecido. Demas é mencionado na Bíblia apenas 3 vezes, e as 3 vezes que ele aparece foram as 3 vezes que aparece foi Paulo quem menciona. Paulo mencionou esse homem, e ele é apresentado no texto, nesses trechos em ordem, talvez cronológica. Primeiro foi Filemão, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui Demas é colocado no rol daqueles que cooperavam, que ajudavam Paulo no ministério. Isso aconteceu lá pelos anos 60. Já quando ele faz a menção em Colossenses 4:14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele simplesmente é citado, e aqui já é pelos idos do ano 61 depois de Cristo. Agora lá no texto de Timóteo, pelos anos de 66 e 67, Paulo está na prisão, escrevendo uma carta ao jovem Timóteo, e ele faz essa triste afirmação: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, num percurso, num período, num lapso de tempo de 7 anos, esse homem que era um obreiro, um cooperador, alguém que servia ao Senhor Jesus com muita alegria, que estava no trabalho, num percurso de 7 anos, ele tem uma outra trajetória, faz uma outra escolha e larga Paulo para trás e larga Jesus para trás.
Então esse Demas, ele foi alguém que começou bem, mas terminou mal. Então nós vamos usar a vida dele para elucidar, para ilustrar e para mim e para você sobre o risco que nós corremos. E Demas passou a ser lembrado na história de um nome de vergonha. Então o que a gente aprende com esse tal de Demas? Em primeiro lugar, eu aprendo que para começar e terminar bem, é importante saber que o seu estado de hoje não garante o seu fim amanhã. Sabe, meu irmão, meu amigo, o seu início pode ser fantástico, bom. Se o seu hoje pode ser bom, legal e positivo, isso não quer dizer que daqui a algum tempo o seu fim está garantido e está resolvido. Há um lapso de tempo entre o hoje e o depois, entre o agora e o lá na frente. Há um processo, um circuito a percorrer. Então, quando Paulo menciona nos anos 60 esse Demas, que é cooperador, ele dá uma informação de que este Demas, até então, estava ali envolvido na obra, e revela que ele, 6 anos antes agora dessa carta de Paulo a Timóteo, era uma outra pessoa. E aquele primeiro registro não podia garantir que lá no final da vida dele ele continuaria cooperando, ele continuaria servindo ao Senhor. A ideia, infelizmente, é essa aqui: você pode descambar a qualquer momento. Por isso que Paulo escreve numa das cartas: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado para que você não caia. Então, o seu estado agora, atual, servo de Jesus, envolvido na igreja, participante, talvez pastor, talvez obreiro, o que for, não vai garantir nada lá no futuro. Porque se você não tiver atenção e consciência de que você pode descambar a qualquer momento, você corre esse risco. Judas foi apóstolo, isso não garantiu nada para Judas. Saul foi ungido rei pelo Samuel, profeta, isso não garantiu nada para Saul. Quantos líderes já caíram? Quantas pessoas que começaram bem e terminaram mal? E de vários níveis, pastores, de expressão, eu já vi isso com os meus olhos. Oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, começaram bem, mas descambaram. Já vi com os meus olhos líderes e integrantes de ministérios, membros da igreja, pessoas. E às vezes isso machuca muito o coração. Esses dias eu estava fazendo um expurgo na secretaria da igreja, ali dos papéis, documentos antigos, junto com a secretaria, e eu me deparei com a ficha de um jovem que trabalhou com a gente, que esteve envolvido em ministério, queria fazer seminário, e hoje é um homossexual sumido. Então o seu estado agora não garante nada daqui para frente. Porque a sua vida precisa de cuidado, de manutenção e de vigilância. Senão você cai. Você precisa de monitoramento 24 horas. Você precisa de uma perseverança rigorosa. Você precisa de uma disciplina firme. Você precisa de um cuidado dioturno. Você precisa de uma manutenção constante, de uma vigilância permanente. Você precisa de estar sempre alerta, como diziam os escoteiros. Então, a primeira lição que eu aprendi de Demas é isso: se você é cooperador, isso não quer dizer nada lá na frente. Se você não manter a sua disciplina, a sua atenção e a sua vigilância. Em segundo lugar, a gente precisa saber que para você começar e terminar bem, um desfecho ruim é resultado de um processo gradativo. Amados, ninguém fica ruim de um dia para o outro. Em tese, essas coisas acontecem num processo, num correr de coisas. Então a gente não vai ficar surpreso: ó, agora aquele indivíduo virou a casaca, mas você pode ter certeza que aquilo foi um processo, um pingar contínuo na vida daquela pessoa. Quando Paulo menciona que Demas, tendo amado o presente século, ele não começou a largar da igreja e olhar para o mundo a partir daquele momento. Ele já estava dentro da igreja e olhando de alguma forma as coisas que o mundo oferecia, a sutileza, a provocação. Ele já estava sendo assediado por isso. Então isso não foi algo abrupto, não foi uma coisa de um dia para o outro.
Enganam-se aqueles que pensam que o fracasso ou o triste fim venha abruptamente, inesperadamente, surpreendentemente, porque as coisas e situações da vida são sutis, são gradativas, são perniciosas e explosivas no final. Uma barragem, por exemplo, pode ser destruída com uma pequena fissura. Uma grande barragem contendo uma grande represa com um simples orifício, se não houver esse monitoramento, percepção e assistência técnica para perceber e vigilância, essa barragem vai romper. E são pequeninas coisas que vão se somando, se tornando exemplos para nós. Por exemplo, eu ouço com frequência pai reclamando que seus filhos não querem ir à igreja, ou que não se enturmam com os adolescentes e com os jovens. E eu não me espanto. Por quê? Eu fico pensando e me perguntando, será que esses pais fizeram a lição de casa? Será que esses pais semearam coisas boas nos seus filhos? Apresentaram os seus filhos no batismo, falaram, olha filho, isso aqui é um passo de fé do pai, porque eu quero ver você daqui uns dias fazendo profissão de fé. Será que eles fizeram a tarefa de ensinar a participar dos cultos? Porque simplesmente o pai traz o seu filho para a igreja, mas filho, agora é hora de cantar, cara, vamos cantar junto com o pai, agora lê a Bíblia, cadê sua Bíblia? O pai não traz a Bíblia, o filho vai trazer a Bíblia como? Então, qual é a lição de casa que você, pai, cumpriu? Você ensinou o seu filho a amar a igreja, a Jesus e a sua palavra, demonstrando isso, olha, o meu pai lê a Bíblia, minha mãe lê a Bíblia. Que lição de casa você ensinou para o seu filho quando você faltava, por qualquer motivo, aos cultos da igreja? Participavam e levaram seus filhos para a escola dominical para aprender a palavra? Você cumpriu a lição de casa, depois você vai chorar aqui, pastor, não sei o que faço com meu filho que está adolescente e jovem, não quer vir à igreja. Não tem amizades na igreja, não tem coleguinhas, mas você fez a lição de casa. Então por isso que se engana que esse desfecho ruim é resultado de uma coisa abrupta e inesperada, mas é um crescimento gradativo. Tem dois exemplos na Bíblia que eu gosto, e os dois são mencionados por Salomão. Se você quiser anotar a referência, a primeira é de Eclesiastes 10:1, que fala desse primeiro quadro. Ele diz assim: qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então ele diz que uma mosquinha morta pode detonar um bom perfume. E o segundo texto está em Cantares, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Muito cuidado você deve ter com as moscas e com as rapozinhas. Tem gente que acha algumas coisas insignificantes, inofensivas e neutras. Mas é justamente o que eu estou dizendo, que o desfecho de uma vida ruim e fracassada não veio de uma forma abrupta, veio das rapozinhas. Essa coisa aconteceu com a atuação das moscas que foram colocadas no bom perfume e que foram exalar mau cheiro. Ah, isso é uma coisinha de nada, qual o problema? Eu vejo que até os pais, no cuidado de usar a roupa dos filhos, as mamães, filhinhas pequenas com sainha curtinha, você vai deixar a sua filhinha depois andar de sainha curtinha com 15, 16, 17 anos e 20 anos? Você, marido, vai andar sua mulher parecendo a calcinha dela como as crianças andam? Então você tem que ensinar de casa. Cuidado com as moscas, cuidado com as rapozinhas, que elas devastam o vinhedo, devastam os vinhedos. Elas comem as flores, elas acabam com a vide. E é isto que é sutil. O pecado começa assim. O pecado, ele começa simples. Ah, não, isso aqui não é nada não, ninguém está vendo. Ah, isso daí pode ser, mas não é bem assim. Então você começa a dar nomes diferentes para o pecado e você começa a colocar mosca dentro do seu perfume. Muito cuidado então com a mosca morta que faz o bom perfume exalar mau cheiro. Muito cuidado com as pequenas rapozinhas que devastam sua vinha, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com as pessoas. Muito cuidado com as pequenas concessões e barganhas. Muito cuidado com as pequenas extravagâncias. Não pensa você que um cara que bebe bastante começou bebendo um litro de 51 no dia. Ele começou tomando um gole. Não pensa você
que alguém viciado em crack começou fumando 5 pedras de crack numa hora só. Ele começou com pequenas porções. Muito cuidado com as pequenas extravagâncias, e eu creio que Demas padeceu por isso. Ele fez algumas concessõezinhas que não podia fazer. E aí a sua carreira começou bem, mas terminou mal. Terceiro lugar, se você quiser começar e terminar bem, é importante você saber que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bom, aqui há discussões no sentido gastronômico, por exemplo. Tem algumas pessoas que vão comer e elas deixam sempre a coisa melhor da comida para o final. Mas tem gente não, que já quer comer o melhor no início. Pessoalmente eu sou dos primeiros. Gosto de deixar a coisa legal mais para o final. De vez em quando tem uns espertinhos que estão do lado vendo, você não quer mesmo, aí pega do seu prato. Mas a abordagem aqui é que o que é importante não é como você começa, mas como você termina. A informação de Paulo é que Demas me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele terminou mal. Demas é lembrado como esse desertor. Então você pode ter começado bem e terminar mal. Você pode ter começado mal e terminar mal. Mas você pode ter começado mal e terminar bem. E você também pode começar bem e terminar bem. Portanto, o mais importante não é como você começou, ou como foi até hoje, mas como você vai ser daqui para frente, como você vai terminar. Essa é uma preocupação que tem que ter no seu coração. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Quando Salomão escreveu, eu tenho mencionado que Salomão no seu início de vida, no fogo da vida jovem, escreveu o livro de Cantares. Na idade madura ele escreveu Provérbios. E na velhice, no final da vida, ele escreveu Eclesiastes. E lá no livro de Eclesiastes, ele dizendo o seguinte, que tudo é vaidade na vida, ele diz, olha, procurei o sentido na vida em tudo, e não achei. Procurei nos projetos, no muito trabalho, na sabedoria, no prazer, nas realizações, tudo é vaidade. O sentido da vida está em temer a Deus. Ele chegou a essa conclusão. E dentro desse livro, ele diz então, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Meu irmão, tudo na vida faz parte de processo. Eu sei que você não gosta muito disso. Você queria uma vida um pouquinho mais simplificada. Por exemplo, para uma criança nascer, é um processo de gestação. E seria muito legal se a gente já apertasse o botão e a criança já nascesse de um dia para o outro. Não tivesse que gestar e a irmãzinha passar por todo esse ciclo complicado, a barriga crescendo e depois aquele negocinho tem que sair para fora. Se tivesse que homem ganhar neném, esse mundo já estava inabitável, não tinha ninguém. Mas manter a forma, por exemplo, quantos não querem ter um corpo legal? Mas isso faz parte de um processo de cuidado com a alimentação, um processo de cuidado com o seu físico, um processo talvez até de tratar algumas anomalias do seu próprio organismo. Uma boa carreira profissional, uma coisa que todo mundo quer, mas isso também é um processo e começa desde o estudo agora, na escola, tirando 10, para chegar em graduações melhores da vida. Tudo é processo, tem que passar para o vestibular, depois que você está, tem que fazer graduação, depois você tem que fazer cursos de aperfeiçoamento. A vida é um processo e nada é mágico. Por isso que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você tem que estar ciente que há um processo. No início do ano, muita gente faz promessa de exercício, de academia, de caminhar, de regime, de fazer inglês, de cuidar mais disso ou daquilo, ter um tempo para a família. Eu acho legal, sim. Eu gosto da agenda nova. Eu vejo que no início do ano eu posso refazer minha agenda, ver o que deu certo, manter, ver o que ficou de situação pendente, o que eu posso melhorar e o que eu posso reprogramar. Porque eu posso potencializar o meu procedimento e potencializar o meu rendimento. E você pode fazer isso. Eu prefiro estudar esse horário, então vou mudar meu horário. E cada um pode fazer isso. Por isso que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O que determina o fim é como você inicia hoje. Você é desafiado a dar o primeiro passo. Em quarto lugar, o fato de estar cercado de boas pessoas não garante o seu futuro. As pessoas brincam com a gente aí fora. Por ser pastor, por exemplo,
Aí as pessoas estão com a gente, pessoas do mundo de fora. Pô, estou com um homem aqui, ele é homem de Deus, está tudo garantido lá no céu. Isso não existe. Quando eu olho para a história de Demas, Demas esteve num lugar que talvez você e eu gostaríamos de estar. Ele andou com um cara do tipo de Paulo, Lucas, Marcos. Olha o nível de relacionamento que esse homem tinha. Ele estava com um grupo top. Ele podia aprender muita coisa com esses caras todos. Mas o fato de estar cercado de boas pessoas não garante o seu futuro. Aqui eu gostaria que você refletisse comigo sobre oportunidades e escolhas. Quantos não queriam ter essa oportunidade de Demas, mas ele não aproveitou? Quantos nos nossos dias têm oportunidades excelentes em vários segmentos da vida e não aproveitam? Demas vivia num excelente ambiente, trabalhava com uma equipe excelente de trabalho, convivera com esses homens. Quantos de nós não gostariam de estar lá? Você imagina, viaja aqui comigo, Paulo chegando assim para uma reunião, junto com Demas e outros cooperadores. Pessoal, olha o mapa da Ásia aqui. Veja bem, eu quero chegar na Espanha, falando do amor de Deus. Nós temos que passar por tal lugar, por tal lugar. Então, ele participou dos planos missionários, dos altos sonhos de Paulo com relação ao reino. Demas, com tanta certeza, ou com toda certeza, passara por várias experiências maravilhosas e vendo o que Deus fazia na companhia de Paulo. Mas isso não garante nada. Se você hoje está do lado do homem de Deus, do lado de uma mulher de Deus, do lado de uma pessoa, isso não garante nada lá na frente para você. Aqui entram as escolhas. Você pode ter oportunidades, mas você tem as escolhas. Simplesmente o fato de ter boas pessoas ao seu lado não garante que você será semelhante a elas. Essa expressão de Paulo para Timóteo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, ela é melancólica. O que é que será que Demas viu em Tessalônica, que foi capaz de seduzi-lo e tirá-lo desse lugar privilegiado? O que é que seduz muitas pessoas, que é capaz de tirá-la de um ambiente como esse da igreja de Jesus e levá-la para uma vida de prostituição, de sarjeta? O que é que essas pessoas veem em Tessalônica? Esses lugares têm oportunidades, e às vezes as pessoas cegamente abandonam tudo, abandonou Paulo, mas pior que isso, é abandonar a Jesus. É largar das costas para o Senhor. E aqui Pedro faz uma afirmação muito linda. Queres ir também, Pedro? Pode ir, vocês os discípulos. E Pedro diz: tu tens as palavras de vida eterna. Para quem que a gente vai? Meu irmão, a dor do abandono é terrível. Abandonar é deixar, desamparar, desprezar, renunciar, abrir mão de direitos e entregar-se. Eu creio que o apóstolo Paulo, muitos estão com esse grito de abandono preso na garganta, tal como o apóstolo Paulo, e sofrem por terem experimentado alguma forma de abandono. Sofremos por aqueles que abandonam. Eu choro, eu realmente fico muito triste de olhar pessoas que saíram, que se afastaram da fé, estão no mundo. Eu lamento, eu entristeço, meu coração chora, sangra. Mas que coisa! Um quadro tão propício, tão promissor, um ambiente tão agradável, uma equipe maravilhosa, um círculo de amizade legal, tantas experiências. Qual foi o problema de Demas? O que aconteceu com Demas? Qual foi o vírus que fez Demas desertar as fileiras da fé cristã? Onde se manifestou o vazamento que entornou a embarcação? Cometeu Demas algum crime que obrigou a deixar Roma? Será que Demas pôs a sua mão nos cofres da igreja, apoderando-se daquilo que não era dele? Será que caiu Demas em adultério? O inimigo que ocasionou a ruína de Demas parece inofensivo, que nem mesmo é considerado como inimigo. Ele simplesmente amou o mundo. Ele amou o presente século. Ele amou as coisas boas, sedutoras que o mundo tem. A Bíblia diz que o homem que ama este presente século cessará de amar a Deus. Se você ama o seu trabalho, se você ama as coisas do mundo, as viagens, sua casa, o seu carro, os seus bens materiais, se você ama a sua vida mais do que a Deus, se você ama o mundo mais do que a Deus, você já está cessando então o seu relacionamento com Ele.
João diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Ele declara que no dado momento que o amor do mundo entra no coração, o amor de Deus se esfria ou se retira. Tiago diz: o amor do mundo é inimizade contra Deus. O amante do mundo não é somente alguém que não ama a Deus, mas um inimigo, se torna um inimigo pessoal de Deus. Então o pecado de Demas, queridos, adulterou, roubou a igreja. Qual foi o pecado dele? Foi inofensivo para muitos. Aquelas pessoas que estão com o pé no mundo e às vezes estão com o pé na igreja, e daqui a um pouco está mais para lá do que para cá, e saltam de banda. E por fim, para você começar e terminar bem, é importante que você saiba que dói constatar pessoas que não terminaram bem. Paulo escrevendo a sua última carta numa prisão em Roma, e aqui vamos viajar um pouquinho na maionese. Ele está ali no lugar úmido, frio, fazendo uma reflexão da vida, escrevendo a sua última carta, que é para o jovem Timóteo, que é um jovem pastor, e ele está falando das importâncias de um pregador do Evangelho, deve sofrer pelo Evangelho, deve pregar o Evangelho, deve viver o Evangelho. E lá ele olha para trás, pelo retrovisor da sua história, e diz assim: Deus, eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Nada mais me resta senão a coroa da justiça que o reto juiz tem preparado já há algum tempo para mim. Aí ele começa a olhar para a janela, pela janela da sua prisão, e lembrar de algumas pessoas. Puxa, e Demas? E aí ele então registra: Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então ele faz esse registro. No final do seu ministério, na última epístola, ele descreve o fim pobre, triste e lamentável de um homem crente e colaborador do apóstolo, cuja história ilustra uma das tragédias mais comuns da vida de muitas pessoas dos dias atuais. Você deve conhecer uma lista de gente assim, não é? Pessoas que amaram o presente século e abandonaram a palavra. Fazendo essa revisão de remembros, como é triste, desalentador e frustrante constatar algumas pessoas que amaram mais o mundo do que a Deus. Claro que, novamente enfatizo, aconteceu de forma gradativa, sutil e perniciosa. Eu posso explicar e elucidar com mais clareza para você. Ah, vou faltar no culto hoje. Ah, tenho um compromisso, não posso ir. Ah, vou numa fazenda. Ou uma amizade lá fora. Ah, tem um programa legal hoje, eu não posso perder na TV. Uma visita que chegou bem, pastor, bem na hora do culto, pastor. Uma visita que chegou em casa. Hoje eu estou com uma preguicinha, uma pressão baixa. E por aí afora. Interessante que quando a gente percebe a ausência de algumas pessoas, a gente contata, liga. E alguns ficam até bravos, porque acham que a gente está cobrando a pessoa vir para a igreja. Outras dizem que estão tendo dificuldades, mas que vão retornar. E alguns nunca retornam. Queridos, não é nossa proposta como igreja ser uma igreja de crentes virtuais e eletrônicos. Nós estamos iniciando um ano e falando de começar e terminar bem, eu quero estimular você. Nós não somos uma igreja virtual. Então você fala: vou deixar a igreja não, vou assistir na net, ou participar da igreja na TV. Eu já recebi até alguns e-mails de membros de igreja, da nossa igreja, ausentes das programações, e percebi que o horário que eles estavam na net era bem no horário do culto, bem no horário das programações da igreja. Eu acho isso muito curioso. Porque a pessoa não vai desenvolver em casa aquele culto doméstico com a família. Não faz isso. Existem crentes em nossa igreja que são mais clientes do R.R. Soares, do Valdemiro, do Silas Malafaia, inclusive sendo sócios, contribuintes religiosamente. São mais clientes deles do que membros atuantes nas igrejas onde são arrolados. Está fácil ser crente hoje, porque eu não preciso nem sair de casa e nem frequentar a igreja, elas vêm até mim. Então não é nossa proposta ser uma igreja virtual. Não é nossa proposta também ser uma igreja de fantasma. Os mais espirituais: pastor, eu não fui à igreja, mas eu estava em espírito. Que espírito, meu irmão? Aqui na igreja de fantasma? Que espírito aqui? Não é nossa proposta ser uma igreja em que os membros se comportem de qualquer maneira aí fora, sem ter que prestar contas para a igreja. Não é nossa proposta ser uma igreja inchada e sem conteúdo, muito superficial. Não é nossa proposta ser uma igreja com crentes convencidos e não convertidos. Não é nossa proposta ser uma igreja de espectadores que assistem tudo, mas sim uma igreja de discípulos comprometidos com o reino. Não é nossa proposta ser uma igreja de crentes 6 horas.
Irmão, não vou poder ir na reunião de oração, mas 6 horas por mim. Crente 6 horas. Vai orar você, meu irmão. Não é nossa proposta ser esse tipo de igreja. Cremos que cada crente é um ministro. Por isso que você precisa tomar uma vacina. Crianças, olha lá. Quem das crianças aqui já tomou vacina? Quais crianças já tomaram vacina aqui? Todo mundo. Todos os grandões aqui também já tomaram vacina. Então vacine-se hoje contra a apostasia, a paralisia espiritual. Se você quiser começar e terminar bem, tome essa vacina contra a apatia, contra o comodismo, contra o marasmo, contra a letargia, a frieza, a preguiça e a incredulidade. Vacine-se contra isso. Vacine todo mundo lá em casa. Mulher, você está precisando dessa vacina. Você está muito preguiçoso, quer ir à igreja? Vai comigo, mulher, deixa eu te dar uma vacina. Meu filho não quer ir, vem cá, filho, eu vou te vacinar. Ora por ele, Deus, inquieta esse coração. Essas doenças espirituais já estão sendo epidêmicas na vida dos crentes, porque vem os questionamentos, o distanciamento gradativo, a ausência, outros programas atrativos, desculpa da família e por aí afora. Então não é nossa proposta ser uma igreja de evangélicos nominais. Eu estava conversando com alguém que disse que no último censo aconteceu uma coisa curiosa que já acontecia nos outros censos referente à pesquisa da religião. Perguntava para as pessoas qual a sua religião. Se ela dissesse católica, a segunda pergunta qual era? Praticante ou nominal. Agora, você é o quê? Evangélico. Qual é a segunda pergunta? Praticante ou? Por quê? Porque tem muitos evangélicos nominais. Não é nossa proposta ser essa igreja. Por isso, meu irmão, o crente da Bíblia é um cristão autêntico. E aqui para te ajudar, para você começar e terminar bem, o crente autêntico que começa e termina bem, ele ama e segue e serve a Jesus. Ele ama a igreja, ele participa com prazer, ele cumpre os seus compromissos de culto, de dízimo, de ofertas, ele é fiel nos dízimos, ele tem uma vida útil no corpo de Cristo, se dispõe a servir de alguma forma. Esse crente da Bíblia, cristão autêntico, ele tem uma vida dentro e especialmente fora da igreja, coerente com a palavra, que dá bom testemunho. Ele lê a Bíblia sistematicamente, ele cresce espiritualmente, ele se desenvolve, e ele desenvolve a salvação com temor e tremor, deixando de ser aquela criancinha dependente espiritual. O crente autêntico persevera diante das lutas e não desfalece diante das tribulações e supera as barreiras. E não fica pulando de igreja em igreja, porque o crente autêntico, ele é fiel. Por isso, meu irmão, Jesus já tinha dito 3 coisas que afastam as pessoas da igreja: a fascinação das riquezas, os cuidados do mundo e as lutas e as tribulações da vida. Essas 3 coisas afastam muita gente. Afastou Demas, a sedução do mundo. Afastou Demas. Lembrem-se, todos são bem-vindos neste lugar. Você que é membro, continue firme, comece e termine bem. Você que é frequentador, comece e termine bem. Mas até quando não vai assumir os seus compromissos com Deus? Até quando você, membro da igreja que está aí tranquilão, folgado, de vez em quando? Irmãos, nessas últimas perguntas que eu ligava para alguns membros, eu escutei de mais de 2. Meu irmão, você está assumindo? Não, pastor, agora eu estou indo de 15 em 15 dias na igreja. Foi que legal, antigamente a gente brigava com os domingueiros, agora tem que brigar com os quinzeneiros. Caras que vêm só de 15 dias na igreja, daqui um dia vem só os crentes NP. Só vem no Natal e na Páscoa, na igreja, participar dos cultos. Ei, tudo novo de novo. Comece e termine bem a sua vida, a sua carreira. Para você começar a terminar bem, lembre-se que o seu estado de hoje não garante nada lá no seu futuro. Cooperador hoje, obreiro, vamos ver daqui uns anos. Lembre-se que um desfecho ruim não é algo abrupto, é algo que cresceu gradativamente. Lembre-se que melhor é o fim das coisas do que o começo. O que importa não é se você começou mal, tal, é como é que você vai terminar. Lembre-se, o fato de você estar cercado de Paulo, de Lucas, dos homens de Deus, não garante nada com relação ao seu futuro. E dói constatar pessoas que não terminam bem. Mas eu quero fechar, olhando para a carta de Timóteo, há uma coisa curiosa. Porque 2 versículos antes de Paulo fazer menção a esse homem que abandonou, ele diz o seguinte:
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo começou muito mal. A vida dele no início foi complicada, mas ele terminou bem. Logo em seguida ele registra Demas, que começou bem e que terminou mal. Fique em pé um pouquinho. Feche os seus olhos e coloque no seu coração nesta tarde a sua vida. Eu queria que você cuidasse das moscazinhas e das raposinhas, das coisas sutis que têm entrado dentro da sua vida, dentro da sua casa, que vão minar o seu relacionamento com Deus, muito especialmente. Sem pensar que pode, algumas pequenas concessões que você tem feito, acabar com a sua saúde, acabar com a sua família. Mas pior que isso é acabar a sua comunhão com Deus. Por isso que Deus te dê discernimento nesta hora, para você tomar medidas e atitudes urgentes, e que determinarão o seu futuro. Que você comece bem a partir de hoje para terminar bem. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo, e nós queremos ser parte desses 1/3 de que começam, que terminam bem. Mesmo que já tenhamos começado mal, mas a partir de agora nós queremos decidir continuar no bem e terminar bem. Tudo novo de novo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá de conserto, de recomeço e de estar mais vigilante. Monitorado sempre, vigilante sempre. No nome de Jesus, tira as raposinhas de casa. Tira as raposinhas da nossa vida. Tira as moscas que vêm, mosca morta que vem exalar mau cheiro no nosso perfume. Peço isso para a tua igreja e para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Nós nos preparamos agora para participar da ceia do Senhor, lembrando o texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo os dava. Abriram-se-lhe então os olhos e reconheceram, e nisto ele desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Esse texto se trata do caminho de Emaús, onde 2 discípulos encontram-se com Cristo ressurreto agora. E nesse caminho eles começam a indagar a respeito da morte de Cristo e suas desesperanças. Mas na mesa essa desesperança acabou. Na mesa a inquietação teve fim. Na mesa, no banquete, na ceia, Jesus se revela a eles e mostra o seu amor, a sua graça, a sua vida e, portanto, as esperanças voltam a nascer novamente. É exatamente esse o sentido da ceia do Senhor. É o sentido de que existe esperança. Esperança de um mundo diferente, esperança de uma trajetória diferente, esperança de um término totalmente diferente do qual nós começamos e iniciamos aqui. Esse mundo não é o ponto final. Essa história sobre a face da terra não é um ponto final. A ceia do Senhor aponta para outro lugar, para outra dimensão, um lugar que não cabe, não existe nos nossos dias, um lugar que não cabe e não tem condições de existir no nosso mundo, o lugar da presença de Deus. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso que nós somos levados a olhar para a nossa pátria celestial, porque a ceia nos envolve a renovar as nossas vidas de dia em dia, tornar tudo novo de novo a cada manhã, porque da mesma maneira as misericórdias do Senhor são novas de novo sobre nós a cada manhã. E quando estamos à mesa, as nossas esperanças são renovadas, mas não somente isso. Pelo menos 3 coisas acontecem que aconteceram com esses discípulos aqui. Primeiro, os nossos olhos se abrem. Diz o texto que os olhos deles se abriram. O que é isso? É a nossa capacidade de nos enxergar. É a capacidade de vermos os nossos fracassos, as nossas fragilidades. É a capacidade de ver a nossa sujeira interior. É a nossa capacidade de olhar para a nossa miséria.
é a nossa capacidade de olhar para a mesa, olhar para o sangue derramado, pelo corpo rasgado na cruz e perceber que nós não conseguimos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que nós nunca conseguiremos estar no patamar que Deus deseja que estejamos. Mas nós prosseguimos, nós perseguimos e contamos com a graça e com a misericórdia de Deus para que possamos caminhar, nos tornando a cada dia, ou melhor, Deus tornando sobre nós cada dia a sua santidade, a sua presença. Então os nossos olhos se abrem para ver a nossa incapacidade, a nossa incompetência, mas ao mesmo tempo a graça e a misericórdia de Deus. O segundo fato que acontece na mesa é que não somente os olhos se abrem, mas a nossa mente percebe. O texto diz que eles reconheceram. A nossa razão precisa perceber. A nossa mente precisa entrar em contato com a realidade do Cristo vivo, ressurreto, verdadeiro, único caminho, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, a estrela brilhante da manhã. Nossos olhos precisam se abrir para contemplar o nosso coração e a nossa miséria, mas da mesma proporção a nossa mente precisa perceber diante do Deus que nós estamos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor da história. E não somente isso, os nossos olhos se abrem, a nossa mente percebe, mas acima de tudo, quando estamos na mesa, o nosso coração queima. O texto diz que eles disseram: porventura o nosso coração não queimava enquanto ele nos abria as Escrituras? Enquanto ele falava da palavra, enquanto ele se revelava a nós, não se ardia o nosso coração? Queridos irmãos e irmãs, acredito que seja isso que nós mais estejamos precisando essa noite diante da mesa. Que o nosso coração volte a arder, que o nosso coração volte a vibrar, que os nossos olhos voltem a se encharcar diante da presença de Deus, que sejamos capazes novamente de nos emocionar diante do altar de Deus, que sejamos capazes de estar sensíveis o suficiente para sentirmos a presença de Jesus nesse momento, não como uma cerimônia, não como um rito de partir pão, de entregar cálice, não apenas como um ato religioso, mas como um ato sincero do nosso coração, de reconhecer que a nossa vida ainda vibra, ainda arde, o nosso coração ainda treme diante da presença maravilhosa e tremenda do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que possa ser assim na sua vida e em seu coração quando você participar dessa mesa essa noite. Que os seus olhos se abram para que você veja quem você é, que sua razão perceba para ver quem Deus é, e que o seu coração arda profundamente por estar diante da presença desse Deus tão maravilhoso, tão gracioso e tão amoroso. Curve sua fronte, feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Pai amado, nós estamos diante da mesa do Senhor. Fizemos isso 12 vezes o ano passado. Por 12 vezes nós participamos da mesa do Senhor. Talvez a maioria destas vezes participamos como rotina, como cerimônia, despretensiosamente e displicentemente. Mas Deus, permita-nos que este ano, esta primeira ceia do ano, seja diferente. Que os nossos olhos se abram diante da mesa do Senhor. Que o nosso coração estremeça e queime diante do Senhor. E que a nossa razão perceba a Tua santidade, o Teu poder, o Teu senhorio e a Tua soberania. Pai, essa mesa diante dos nossos olhos nos projeta para a mesa futura, o banquete, a ceia do Senhor que acontecerá na eternidade. Permita-nos participar desse momento com reverência e temor, com graça e com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidar os pastores, os presbíteros, que por favor venham aqui à frente conosco. Nós vamos proceder com a entrega dos elementos. E quem pode participar da mesa do Senhor? Você que é membro professo de uma igreja evangélica, onde você foi batizado nela e confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você que é membro de uma outra igreja evangélica e está nos visitando hoje, está em comunhão com a sua igreja, está debaixo da bênção de Deus e não existe pendências no seu coração, você fique à vontade para participar da mesa do Senhor. Você que é membro desta igreja, professo, batizado, você também tem a oportunidade de participar da mesa do Senhor nesse instante. Os pais que têm os seus filhos batizados têm a oportunidade de ministrar aos seus filhos. Os seus filhos não tomarão pão e nem tomarão cálice. Você os ministrará. Aproveite essa oportunidade para orar pela sua família, orar pelos seus filhos. Então você, pai, que tem o seu filho batizado, que ainda não fez a profissão de fé dele, você ministre o pão e tome o cálice. Mesmo que ele já tenha 16, 17 anos, mas se ele não fez a profissão de fé, é você quem ministra. Você ainda é o responsável pela vida dessa criança que já foi batizada na presença do Senhor. E nós podemos, nesse instante, examinar o nosso coração e participar da mesa do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão
deu graças e o partiu, e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de ter encerrado, ele tomou o cálice, ele distribuiu a cada um dos seus discípulos, e disse: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, que é o pão da vida, e tomarem deste cálice, que é o sangue da nova aliança, façam isso em memória de mim. Então você, nesse instante, que vai participar da entrega dos elementos, você pode ficar em pé para que possamos distribuir o pão e depois o cálice. De cruz se elegeu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se alguém foi esquecido da entrega dos elementos, por favor, manifeste com uma de suas mãos. Proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja agora dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhar-te baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Os que vão participar do cálice, se coloquem em pé, por favor. E por mim
eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano. Se eu for esquecendo da entrega do cálice, só levantar uma das suas mãos. Te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou. Digno é o Senhor. Irmãos, sendo o primeiro domingo deste ano, é responsabilidade do conselho dessa igreja, como secretário do conselho, dar posse aos pastores, pastor Edson, pastor Denis, pastor Johnny, os missionários, pastora Débora e o Gustavo. Gostaria de ler um texto, compartilhar uma pequena palavra. Eu gostaria de convidar as esposas que estiverem presentes, a pastora Neia, os pastores estiverem juntos. Vanessa. Irmãos, livro de Hebreus capítulo 13 diz assim: obedecei os vossos guias espirituais e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O livro de Ezequiel também há um texto que fala sobre o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Ezequiel capítulo 34, versículo 14, 15 e 16 diz assim, falando dos pastores para com a igreja, e falando do rebanho, de nós, membros, diz assim: apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e as apacentá-las-ei com justiça. E creio, irmãos, que Deus tem colocado nessa comunidade de pastores que tem essa responsabilidade e tem demonstrado isso no seu dia a dia, responsabilidade e preocupação com o rebanho, preocupação conosco, com as vidas, não apenas fazer porque tem que fazer, mas porque há um chamado, há um compromisso e há uma vida a dedicar ao Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos estender as nossas mãos sobre os nossos pastores e nós vamos abençoá-los para que nesse ano, nós queremos abençoá-los para que eles sejam, estenda a tua mão, nós vamos orar. Pai, eu quero fazer valer a tua palavra. A tua palavra diz que
quando 2 ou 3 reunidos em teu nome pedirem alguma coisa em nome de Jesus, nós haveremos de receber. Estamos aqui, ó Deus, como igreja, estendendo nossas mãos sobre a vida dos nossos pastores. Nós pedimos pela sua integridade espiritual, pedimos pela sua integridade emocional, a sua integridade física. Pedimos, ó Deus, sobre as suas esposas, saúde, ó Pai, saúde emocional, saúde, estabilidade, e que elas possam, ó Deus, junto com eles, honrá-los, abençoá-los, mesmo nas lutas e nas dificuldades. Nós abençoamos os nossos pastores, ó Deus, e pastoras, para que elas sejam fortes no Senhor, e que elas sempre tenham palavras de vida para nós, igreja. E como igreja nós declaramos, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, eu quero convidar o Jonathan para vir aqui. O Jonathan é membro desta igreja e esse ano que vem ele vai para São Paulo. Esse ano que vem não, esse ano vai para São Paulo e vai fazer seminário e vai estar servindo ali na base dos Atletas de Cristo. Então nós, como conselho de igreja, vamos orar por ele, fazendo um trabalho missionário. Então neste momento nós vamos consagrá-lo a isso. Os presbíteros, pastores. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui com Jonathan, neste momento importante para a vida dele, e está sendo designado para estudar ali em São Paulo, fazer seminário, e também atuar junto aos Atletas de Cristo, que ele possa te servir, e que a missão dele seja em Jerusalém, Judeia e aos confins da terra. O Senhor abençoe, que ele tenha um coração íntegro, seja obediente ao seu chamado, e o Senhor honre a vida dele assim. Como igreja nós o abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você, nós tivemos um contratempo com relação às nossas agendas, problemas de empresa, mas elas vêm. Então, creio que amanhã elas vão chegar. Então, se você ainda não adquiriu sua agenda, nós temos só 100 agendas comemorativa do cinquentenário da IPI de Dourados. Então, se você ainda não comprou, não adquira, aguarde. Eu creio que na semana que vem já vai estar na nossa livraria. Receba a bênção. E que a graça maravilhosa de Jesus e o grande amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo possa guardar sua vida, para que você termine bem a sua história. Amém.